Opa, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de muito tempo, estou voltando aqui com uma live. Não vai ser uma live tradicional aqui que eu faço de devaneios, mas uma reflexão devido a um vídeo que eu assisti sobre o Epifania Disruptiva. Na verdade, é um podcast, é um cara que faz uns vídeos e ele trata uns temas muito interessantes. Hoje eu quero comentar sobre amizade e demanda. Bom, vou primeiro aqui ser bem uma introdução. Eu sou muito grato. Primeiramente, agradecer a todos os amigos que me ajudaram e que continuam me ajudando, amigos, todas as pessoas que me querem bem. Muito obrigado. É o que eu faço no balanço do ano, sempre é agradecer a todos que puderam me ajudar, que tiveram uma parte do seu tempo me ajudando com, seja de qualquer forma, financeira, apoio, desabafo, isso que é importante. É o que é o que eu também faço. Entende? Mas é aquela coisa, né? Hoje eu queria comentar um pouco sobre esse lance, falando um pouco sobre essa parte de amizade e demanda. Às vezes a pessoa que se aproxima de você, ela tá por uma demanda, por alguma coisa que ela pega de você. Seja, antigamente, né? Quando a gente não tinha internet, não tínhamos redes sociais, não tínhamos essa coisa de interação, a gente tinha que conviver com as pessoas que estavam mais próximas que a gente se identificava. É como uma vez eu escutei de uma pessoa assim, eu achava que eu era o único que tinha aquele pensamento, mas eu encontrei a internet e encontrei outros iguais a mim. Então criou essa artificialidade de relacionamento, de amizades, entendeu? Que as coisas são feitas por demanda. Então, geralmente quando você tá, às vezes com um grupo de amigos, isso acontece muito no colégio. Você está com um grupo de amigos é porque você está atendendo aquela demanda deles. Não é porque eles são seus amigos mesmo, entendeu? Porque depois, quando você cresce, você vira adulto, você acaba descobrindo, pô, cara, por que eu tava com esse tipo de pessoa? Eu não me vejo. Você não se identifica mais. Porque o teu cenário mudou, as coisas mudaram, então eles não atendem mais sua demanda. Claro que você vai ter bons tempos com eles e tal, mas você chega uma hora na tua vida que tu olha assim, pô, não bate mais, sabe? A gente não consegue mais esse tipo não consegue mais manter essa energia. Porque só atendeu aquela demanda naquele período de tempo. Entende? E acontece com várias pessoas. Eu conheço, olha só, vou te contar. Eu tenho um conhecido, eu tinha uma certa conversa com ele. A gente se aproximou durante 5 anos. Foram 5 anos. Eu saía do meu trabalho, parava, encontrava com ele, que ele estava saindo, ele montava uma barraca de doces aqui próximo a onde eu moro, e a gente ficava conversando sobre tudo que era tipo de assunto. Tudo. Chegamos a ter divergências? Chegamos, cara. Natural você ter divergência, mas a amizade que a gente conseguiu gerar, aquilo que a gente conseguiu fazer, construir, é uma coisa muito diferente. E tudo começou com demanda. Ele tinha uma demanda sobre um determinado assunto, eu respondia, porque eu conhecia e eu passei a conhecer mais por causa dele. Então havia essa troca. Nem todos são assim. Por exemplo, eu tive uma decepção aí com um conhecido. Cheguei e fui conversar, porque assim, eu estou acostumado a conversar sobre cultura, sobre história, sobre personagens históricos e tal. Tivemos uma discussão, não vou entrar aqui na discussão, que eu falei sobre esse determinado assunto. Eu falei assim, não me interessa saber esse determinado assunto. Entendeu? Não atende a demanda dele. Então não tem como forçar uma demanda numa pessoa se ela não quer ter essa demanda atendida. E eu também tenho a minha demanda, porque a amizade é uma troca de demanda. Eu passo para você, eu conto uma coisa, eu quero conversar sobre aquilo e a pessoa não quer. Enfim, tivemos. Foi assim, era uma amizade que havia uma sinergia, tá, com essa pessoa.
E durante esses últimos períodos perdemos um pouco essa sinergia. Eu não tinha como falar isso ou como dizer isso, mas depois que eu escutei o podcast do Epifania, eu comecei a entender esse tipo de conceito. Por que às vezes uma amizade, que às vezes de anos e anos, ela acaba não não indo para frente ou ela acaba tendo problemas, e às vezes uma outra é construída por causa da demanda. Então às vezes você pensa, você não pode forçar uma amizade com alguém se você não tem, se não há essa troca de demandas. E a gente está vivendo numa época em que a rede social a gente busca demanda, a gente vive buscando demanda para a gente, entendeu? Via de confirmação, a gente não quer levar as nossas questões, não quer questionamento, quer só forçar, entendeu? É cansativo, é triste, é desgastante, é decepcionante, entendeu? Mas faz parte. Eu aprendi esse ano que muitas amizades que você tem com algumas pessoas ou outras, algumas ficam, outras não, entendeu? Tudo é questão de atender, e às vezes tudo é questão de atender essas demandas, entende? Porque você quer também ouvir outra pessoa, e aí você também quer ser ouvido. E às vezes as pessoas não querem te ouvir, às vezes as pessoas querem te ignorar, às vezes as pessoas querem dar um corte em você porque você feriu as convicções dela, entendeu? Porque você não atendeu a demanda dela, porque fica aquele tipo de amizade em que você não pode questionar, você não pode falar nada, e você só tem que atender a demanda deles. Não dá. Eu falo como uma pessoa que sou muito. Eu, antigamente, eu era muito. Como é que eu vou dizer? Era muito fechado. Se eu fosse um país, seria como. Eu vou pegar um pouco do exemplo da Epifânia, que eu achei muito bom, o Epifânia Disruptiva, que ele fala o seguinte: eu sou muito Coreia do Norte. Porque eu não me abro com ninguém, eu não abro, não sou muito, não era muito aberto. Isso vinha de uma de experiências, isso vem de outros tipos de amizades que eu tive, e isso me moldou, entendeu? Moldou esse tipo de coisa. Aí é que acontece, né? O ser humano deseja ser social. Ele acaba abrindo, porque também você deseja ter sua demanda atendida, assim como a demanda do outro. Mas infelizmente nem sempre acontece. E às vezes você só tem aquele período de tempo de amizade com aquela pessoa, porque ela só te atende a demanda, ela só te atende um requisito para você. E como eu sempre digo, eu sou muito frisado porque eu sou muito apegado à internet, que eu digo que a internet ela aproxima pessoas e ela traz pessoas que atendem minha demanda. Porque como muitos aí só tão, às vezes só ficam num grupinho com uma pessoa, eu só estou com uma pessoa porque ela atende algum requisito para ela. É assim com a internet. A internet buscou isso, trouxe isso. Mas ela, em pró, ela trouxe isso para gente. O contra é que a gente acabou se apegando muito a pessoas que atendem às nossas demandas. Elas não, a amizade ela ela não influi em outras coisas, entendeu? Ela acaba sendo algo muito limitado. Mas ao mesmo tempo você tem muitas surpresas. Por exemplo, esse conhecido que eu conheci há um tempo. Foram 5 anos eu voltando do meu trabalho, conversando com ele, falando com ele. Nós fizemos uma amizade, tivemos uma amizade, conversamos, nós temos afinidades em comum, nós conseguimos suprir a demanda do outro sem criar nenhum conflito, sem criar uma coisa assim, pô, sabe, uma coisa chata, uma situação chata em que um obriga a não falar com o outro, um obriga a se fechar para o outro. Infelizmente, muitos acabam sendo isso, acabam criando essa eu pessoa, eu como pessoa não gosto de tratar de certos assuntos quando eu vejo que aquela pessoa ela tem uma opinião altamente formada, ela não vai aceitar um questionamento, ela não vai aceitar nada.
e ela vai querer forçar esse tipo de coisa. Então geralmente eu não toco nos assuntos. Eu só fico e eu fiquei muito atendendo mais a demanda daquela pessoa. Talvez seja um erro meu. Não sei dizer se isso é um erro meu, se isso é uma qualidade, se isso é uma coisa boa, mas eu acredito que seja um pouco o erro, entendeu? As pessoas, elas às vezes se acham intrusivas sobre alguma questão pessoal minha. E eu particularmente não gosto. Entendeu? Eu só dou acesso às pessoas àquilo que elas podem saber ou aquilo que eu acho que elas me passaram confiança, entendeu? De que elas podem saber que elas não vão usar isso contra mim. Que elas não vão pegar isso, vão colocar isso para fazer ou fofoca ou para falar coisas que eu realmente não gostaria de discutir com aquela pessoa por conta de algo que eu sei que vai ser muito complicado dela entender. Compreendem? Então, para eu atender para eu ficar com um tipo de coisa assim, eu prefiro não incitar. Prefiro ficar na minha. A gente já vive problemas muito complicados. A gente tem momentos muito complicados atualmente por conta de certos posicionamentos. E eu não quero ter problema nenhum. Entendeu? Infelizmente. A gente está com um período muito complicado aí. Eu não quero entrar em muitas situações. Mas é aquela. Hoje em dia, nós não temos mais esse sentimento de amizade. Hoje em dia, nós estamos obrigados a se fechar mais. A cada um ser sua Coreia do Norte. Cada um ficar na sua bolha. Evitando de falar, evitando de se expressar, trazer uma opinião diferente. E poucos, muito poucos, são capazes de conversar e ter esse tipo de visão, entender um ao outro e não concordar, tendo essa liberdade e a gente parar para ouvir. E eu sou uma das poucas pessoas que fazem isso. Só que eu não quero ser incriminado pelo que eu penso. Eu não quero ser reprovado simplesmente porque eu penso diferente, entende? E eu tenho valores muito bem definidos. Eu não aceito situações questionáveis. Simplesmente isso. Bom, só queria encerrar aqui. De novo, fazer um agradecimento a todos os amigos que me ouviram até agora. Quem puder depois ver o vídeo do podcast, eu acho que eu botei lá no status. É muito legal o papo sobre amizades e demandas, para vocês entenderem mais ou menos o que é isso. Que a amizade verdadeira é muito difícil. Às vezes amigos que a gente acha que são amigos verdadeiros, eles só estão por um tempo, a gente vê que só está atendendo uma demanda. Quando a gente chega e muda, temos opiniões que mudam, aliás, ninguém é perfeito, todo mundo muda de opinião. Entendeu? Todo mundo tem direito a uma opinião. Mas claro que a gente ainda vive um pouco sob essa liberdade hoje, depois com um tempo, eu tenho medo do futuro, o que pode acontecer. Mas eu vou lutar sempre pela liberdade de opinião, pelo direito de se expressar. Mas infelizmente pessoas só querem as demandas delas atendidas, elas não querem às vezes um papo um pouco mais amplo, mesmo que você fale. Eu só entrego o que me pedem em alguns casos, porque não dá para se abrir, não dá para falar. Muito obrigado a todos que acabaram de ver essa live. Fica a sugestão, tá? Que eu deixei. Visita lá o podcast do Epifania. Vocês vão curtir. Vou botar esse vídeo no YouTube, como sempre. Like, curte, compartilha. Ajuda tem tanto na minha página do Instagram, vocês vão olhar lá na bio,
como também tem tem lá no canal do YouTube, tá? Obrigado a todos que assistiram e até um próximo episódio.